pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova, beleza, galera? O e-mail está aí, historiacomp1@outlook.com, Facebook Isto.sa e o celular para mensagem do 3291650267. Pessoal, o Facebook Isto.sa, se você tem o Facebook, adicione-me, por favor, porque eu posto lá dicas e exercícios todos os dias. Beleza, galera? Vamos lá, continuando. Pessoal, nós estamos falando aqui sobre pré-história. Pessoal, isso aqui está errado, ok, galera? Não é sexto ano. Por quê? Eu digitei errado. Eu estava fazendo uma aula para o pessoal do sexto ano e não consegui corrigir isso aqui na hora, esqueci. Nós estamos falando na playlist Você Que Pede. Essa playlist Você Que Pede é uma playlist que você que pede essa aula pelas mensagens no Facebook e também pelos e-mails. E tive vários pedidos, desta vez, sobre falar sobre pré-história. E nós vamos dividir essa parte de pré-história em duas partes. Essa aula será a primeira aula sobre pré-história. Beleza, galera? Vamos lá, então. Pré-história. Pessoal, quando a gente pensa em pré-história, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são o quê? Os dinossauros, Jurassic Park. Uau! Tiranossauro Rex, Triceratops, né? Velociraptors, Stegossauros. Eu tinha um gibi, não sei onde ele está nesse momento, e num chocolate. E ele vinha com os desenhos, né? Com figurinhas desse tamanho, mais ou menos, o chocolate, e figurinhas de dinossauros. Eu amava colecionar dinossauros, figurinhas, quando eu era mais jovem, mais novo. Então, quando a gente fala de pré-história, naquele primeiro momento nós pensamos nos dinossauros. Sim, beleza. A grande parte da nossa história, em geral, é a pré-história. Pequena parte nós temos chamada da história, podemos dizer, literária. Por quê? Gente, temos que entender uma coisa. Pré-história é um período sem história porque a gente, quando lê o prefixo pré, a gente vem na cabeça uma coisa que vem antes da história. Aí nós pensamos, quando nós pensamos em história, nós pensamos logo em coisas escritas, documentos. Sim. Aí nós pensamos assim, poxa, se não tem escrita, não existiu história. Isso, pessoal, pelo amor de Deus, isso é errado. Pelo amor de Deus, isso é coisa da escola da história tradicional. Não cometa este erro no meio da população. Por quê? Gente, povos agrafos. Não é preciso, gente, você ter o domínio da escrita, registrar suas coisas em um documento, sei lá o que for, para você ter história. Porque, gente, existem grupos africanos na África que vivem até hoje sobre os seus costumes, sobre a sua história oral, transmitida oralmente. Não usa muita escrita. Então, nesse momento, nós temos os chamados povos agrafos. Mas isso não quer dizer que, não dominando a escrita ou não usando a escrita, eles não têm história. Isso é errado. Por exemplo, bebê, nós bebê. Ah, eu não sei ler. Até o primeiro momento que eu começo a escrever, antes disso eu não fiz a minha história. Fez sim, o primeiro andar da sua, a minha. Primeiro papai, mamãe que você falou. Então você tem uma história que evolui. Não necessariamente tem que ser escrita, tem que ser registrada. Então as tradições orais, os povos agrafos, também têm a sua história. Então a pré-história
tem história, sim. A idade que vai dar esse momento, né, que vai ser dividida em dois períodos, como o pré-literário e a idade dos metais, o pós-literário, o que eu quero dizer? Até a invenção da escrita, você tem a pré-história, o período pré-literário, antes da escrita. E depois disso, principalmente dentro da idade dos metais, na idade já do homem moderno entre si, no início da civilização, você tem o quê? O período literário, o período escrito. Beleza, pessoal? Ok? Tranquilo. Vamos lá para a definição de pré-história. Pessoal, pré-história não é só simplesmente antes da escrita. Sim, a pré-história vai até o surgimento da escrita, sim. Mas só que você tem outras coisas que vão definir o que é pré-história. Principalmente para os vestibulares. Por exemplo, as teorias evolucionistas. No caso, nós vamos dar de frente com a evolução do homem na pré-história, desde lá do macaco até virar o Homo sapiens sapiens. Do Australopiteco, o Homo erectus, o homem neandertal. Então essa evolução do homem também é uma definição de pré-história. É dentro da pré-história que nós teremos a evolução do homem. Fora da pré-história, nós não temos a evolução do homem no que eu estou te falando, no tipo físico. Beleza? Então, dentro da evolução, você tem, claro, duas teorias. De um lado, o darwinismo, e de outro lado, o criacionismo. O criacionismo ligado à religião. E o que nós estamos discutindo aqui, pessoal, são questões que caem em concursos vestibulares. Não é desmerecendo os conceitos religiosos da criação do homem, mas nós estamos discutindo aqui o que é mais abordado, o que é mais pedido, a teoria mais pedida. E a teoria mais pedida é o darwinismo. Isso mesmo. As leis de Darwin, da origem da vida, seu livro, a origem das espécies, a evolução do homem, a evolução dos seres, o mais forte sobrevive. Então, dentro da pré-história, nós temos uma evolução biológica do homem ligado ao darwinismo, a uma teoria científica que pede para ser o vestibular. Só que nós temos, no caso, a teoria religiosa, o criacionismo. Beleza? Outra definição de pré-história. A cultura, a evolução da cultura do homem. Ou seja, a evolução no intuito do quê? Desse homem interagir com o meio. Ele alterar esse meio. E, terceiro, o surgimento da escrita. Então, isso são definições de pré-história. Beleza? Dentro da pré-história, pessoal, ela é dividida em dois períodos. E até mesmo três, que alguns vestibulares podem pedir, vem um nome diferente. Um é o paleolítico e o outro é o neolítico, que nós vamos ver na nossa próxima aula. Beleza? O paleolítico, pessoal, quais são as características desse paleolítico? O homem, desse momento, o ser, os grupos clânicos, os grupos do paleolítico. Lembrando que paleolítico, pedra velha, também chamada de pedra lascada, e o neolítico, a pedra nova ou a pedra polida. Vamos agora entender as características desse paleolítico, beleza? As principais. Caça e coleta, ou seja, o pessoal do paleolítico são caçadores e coletores. Eles caçam a sua presa, eles pescam, eles coletam raízes. Ou seja, é uma economia, pessoal, no paleolítico coletora. Uma economia coletora. Diferente de uma economia produtora, onde você vai produzir. Aqui não. O cara não produz. Ele simplesmente, o que tem no meio, no caso aí, no meio, no meio vegetal, no meio animal, ao seu redor, ele vai caçar e colher. Beleza? Aí
nós temos, dentro desse caso, grupos complexos, né, de origem complexa, e grupos primitivos. Ou seja, gente, o que eu quero dizer aqui é que você vai ter grupos que vão ter uma maior complexibilidade na sua organização. Por exemplo, todo grupo passa por uma etapa primitiva. Alguns evoluíram, outros não. Depois do momento que aquele grupo ele é primitivo, ele começa com os seus ideais, com os seus intuitos ali menos desenvolvidos, num dado momento esse grupo pode se evoluir numa sociedade mais complexa ou permanecer numa sociedade menos complexa. Não quer dizer que isso se quer uma inferioridade e uma maioridade. Isso não estamos discutindo aqui nesse caso. Porque se nós formos olhar para esse lado, nós vamos já atentar para a ideia do eurocentrismo. Ou seja, povos civilizados e povos incivilizados, povos inferiores. Então nós já estamos dando uma diferença pejorativa. Aqui não. Nós estamos falando daquelas sociedades que evoluem e daquelas sociedades que continuam do mesmo jeito. Não pejorativamente. Beleza? Por que eu quero dizer com isso? Tecnologia é desenvolvida com a necessidade. Então algumas sociedades mais complexas, elas vão se desenvolver por causa dessas tecnologias. Pela necessidade. Galera, só um minuto que eu só vou beber uma água porque minha garganta está raspando e já volto. Continuando então, galera. Voltando ao raciocínio raciocinado. Galera, então essas tecnologias serão desenvolvidas através da sua necessidade. Por exemplo, vamos pegar o Egito e a Mesopotâmia. A parte norte do Egito e a parte norte da Mesopotâmia, onde nós temos mais terras férteis, mais abundância de chuvas, ou seja, a população que vive nesses locais, eles têm a menor necessidade de evoluir tecnologicamente para aumentar, por exemplo, a sua produção. Diferente da parte sul do Egito e da parte sul da Mesopotâmia, aonde nós temos que vamos observar que essas sociedades terão que desenvolver algumas técnicas mais aperfeiçoadas, como por exemplo, diques e entre outros. Ou seja, é a necessidade que vai desenvolver determinados grupos. Beleza, pessoal? Continuando. A tarefa por sexo. Ou seja, gente, o homem muitas vezes, no caso, ele vai ser, dentro do paleolítico, caçador e coletor, ele vai mais para a área mesmo da caça. E a mulher vai ficar ali mais na ideia do intuito maternal, algumas coletas. Mas só que nós temos que entender uma coisa aqui, gente. Outra característica do paleolítico é o nomadismo, ou seja, a pessoa, os grupos, não ficam só num lugar. Em determinado tempo, eles estão mudando. Eles estão mudando de lugares. Estão andando. Então, o que nós vamos observar dentro desse nomadismo? A natalidade baixa. Por quê? Se a tarefa é por sexo, e o cara, o homem, tem que ficar períodos até afastado da mulher por causa da caça, da pesca, na hora que ele volta, muitas vezes a mulher não está no período fértil. Então as taxas de natalidade são baixas. Diferente do que? Do Neolítico. Onde nós vamos ter lá, no caso, a Revolução Agrícola, onde o homem e a mulher estão num lugar só, eles ficam ali, ficam naquele determinado local, um pertinho do outro, cultivando, colhendo e tudo mais ali, e não há um tempo maior de separação. Ou seja, as taxas de natalidade tendem a aumentar. Beleza? Ok. Então o nomadismo, como você já sabe, é a ideia do que? O cara não fixar no lugar. Períodos úmidos, o cara tá lá perto do bosque, entre tudo mais, da floresta, caçando, pescando. Nos períodos mais secos ele vai buscar o quê? Um rio, um lugar onde tem um rio mais perene, onde vai ter abundância e outras coisas. Mas o cara tá sempre rodando para suas necessidades próprias. Beleza?
E outra coisa, a ideia de um comunismo primitivo, ou seja, tudo que é coletado é para todos. Beleza, galera? Então essas são as principais características mais importantes do Paleolítico. Continuando. Muitos historiadores, pesquisadores e até mesmo na sua prova pode dividir o Paleolítico em Paleolítico inferior e Paleolítico superior. Qual que é a diferença dos dois? Primeiro, no Paleolítico inferior, você não tem o uso do fogo. Beleza? É um período mais longo. E outra coisa, é menos desenvolvido. Porque você tem a ideia da pedra lascada, o uso de ossos para instrumentos, utensílios. Então vamos dizer assim, é um desenvolvimento tecnológico um pouco mais primitivo, mais rudimentar. Beleza? Outra coisa, dentro desse Paleolítico inferior, você tem, por exemplo, o homem de Java, o homem de Pequim, e no final desse Paleolítico inferior, início do Paleolítico superior, você tem o homem de Neandertal. Beleza, pessoal? O famoso homem das cavernas. E lembrando, gente, o homem não viveu com os dinossauros. Os dinossauros, nessa época, já estavam extintos há muito tempo. Beleza? Paleolítico superior. Você tem sim o uso do fogo. E, pessoal, o uso do fogo aqui é essencial. Por quê? Com o uso do fogo, você cozinhando uma carne, assando, sei lá o que for fazer, você elimina toxinas, você ainda melhora a mastigação, né, o trituramento dessa carne na sua boca, ou seja, você tem mudanças físicas na sua mandíbula. Então, a ideia da teoria da evolução, você vai se adaptando, mudanças genéticas. Beleza? É um período mais desenvolvido que os outros, porque você tem materiais, além da lasca de pedra e ossos usados no Paleolítico inferior, você tem o marfim, o anzol, o arco e flecha no final do Paleolítico superior. Como, por exemplo, também roupas, eles pegavam né, as peles dos animais, né, costuravam, mas só que não teciam essas peles. Isso vai ser mais lá para o Neolítico, beleza, pessoal? Você também tem a formação de pingente, colares e outras coisas mais, até mesmo a ideia de contar, mas mais relacionado à produção, no caso de animais e outras coisas mais abatidas. A arte rupestre, como você já sabe, entre outros. O Paleolítico superior, pessoal, também pode vir na sua prova como Mesolítico. Ou seja, gente, a ideia de Mesolítico seria uma transição do Paleolítico para o Neolítico. Lembrando que dentro do Paleolítico você tem aquele viés, aquele intuito mais rudimentar, um desenvolvimento muito aquém do que se espera. E aqui dentro do Paleolítico superior você tem algumas evoluções. E essa evolução vai se combinar futuramente no chamado Neolítico. E dentro desse Paleolítico superior, o principal homem que nós teremos é o Cro-Magno. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula, continuaremos falando sobre pré-história parte 2. E vamos falar sobre Neolítico. Lembrando, galera, é o nosso canal, este Sattler. Se inscreva em nosso canal. Lembrando que você tem essas playlists aqui que são super completas. De história do Brasil, história geral e história da América. São super detalhadas. Acesse o nosso canal. Se inscreva e compartilhe. Valeu, galera. Um abraço. Voltamos aí na nossa próxima aula. Você que pede pré-história parte 2.